Olá, hoje a gente vai conversar sobre a invasão ao Capitólio, a repercussão que isso pode ter para a política no mundo inteiro. O meu nome é Roberto Falcão, eu sou professor e tentarei colocar pelo menos 3 vídeos por semana aqui no nosso canal. Portanto, se você gostar do que nós conversamos hoje, compartilha, comenta, se inscreve no canal, adiciona aí o sininho, que é para você poder receber os novos conteúdos. Bom, veja, o que aconteceu no Capitólio norte-americano ontem foi algo absurdo, porque a política norte-americana, por mais que você possa fazer milhares de contestações, por mais que você possa fazer uma série de objeções à forma como ele trata o resto do mundo, a verdade é que ela é uma democracia consolidada. A democracia, inclusive, tem servido de estandarte para os norte-americanos para uma série de ações, inclusive ações imperialistas. E o que se viu foi uma negação completa do processo democrático, uma inaceitação de uma derrota, que não foi nem uma derrota apertada, foi uma derrota grande, por qualquer critério que se tenha, seja ele o critério da quantidade de votos, seja ele o critério da quantidade de representantes, de delegados estabelecidos, enfim, de tal maneira que aquilo foi uma afronta ao jogo democrático como um todo. Winston Churchill dizia que a democracia é a pior forma de governo que pode existir, excetuando-se todas as outras. A ironia de Churchill é a comprovação de que, de uma forma bem clara, o que a democracia faz é preservar os indivíduos que vivem em sociedade dos egos totalitários de determinados governantes. Assim sendo, a sua fluência entre pessoas no poder, a sua troca de partidos, a sua troca de governantes, ela é essencial para evitar que projetos autoritários, totalitaristas, tenham uma grande continuidade no governo. Na verdade, essa é a sua principal função, além de outras, como a defesa da civilidade, e tudo isso foi corrompido por o que aconteceu nos Estados Unidos recentemente, inclusive, tragicamente, com 4 mortes, além de dezenas de feridos. Mas espera aí, Falcão, e por que você está falando que isso tem repercussões no resto do mundo? Porque os Estados Unidos representam hoje o maior império que nós temos no planeta. Colocar, por exemplo, o arsenal nuclear sob o poder de um sujeito que é capaz de convocar um assalto à instituição mais democrática da sua própria nação é um risco. E esse risco pode servir de mau exemplo para uma série de outras repúblicas. Repúblicas, por exemplo, com instituições fragilizadas. República, por exemplo, com relações diretas entre o governo federal e grupos de milícias armadas baseadas em marginalidade. Você conhece alguma república assim? Pois é. E isso precisa ser colocado. Eu esperei para fazer esse vídeo até que o nosso governo federal se manifestasse. Vocês provavelmente devem ter visto que a manifestação dele foi dizer que se não houver o voto impresso, que se houver manutenção do voto eletrônico, em 2022 acontecerá no Brasil coisa pior. Isso é uma ameaça direta à democracia. Para ser honesto, o governo federal do nosso país, do Brasil, é um governo que vem namorando desde sempre com o totalitarismo. É praticamente inaceitável que numa manifestação onde aparecem frases como intervenção militar com Bolsonaro no poder, o próprio Bolsonaro esteja presente, independente dele dizer se foi ele ou não quem incitou esse tipo de manifestação. E essas coisas vão se somando como uma espécie de namoro, de porta constantemente aberta com o totalitarismo, que é inaceitável. Veja, se nos Estados Unidos aquela baderna caótica e absolutamente não civilizada, muito menos democrática, foi possível, quando você coloca coisas como as milícias fluminenses, o escritório do crime e a relação íntima no Vivendas da Barra que o atual presidente e esses grupos possuíam, é assustador. Isso é assustador. É fundamental que nós todos tenhamos um comportamento, como eu direi, mais proativo em relação à redução das ameaças que são feitas ao processo democrático. Inclusive porque isso está na Constituição. Veja, o que nós vivemos no nosso país é uma afronta constante ao direito mais básico, inclusive direito de vida. Pega a situação emergencial agora das seringas. Todos nós sabíamos que quando as vacinas acontecessem, haveria necessidade de compra de seringas. Todos sabíamos que essas seringas poderiam ter sido compradas em lotes parcelados, mês a mês, sem que isso houvesse um aumento de custo de produção.
Todos nós sabíamos que quando as vacinas acontecessem, essas seringas seriam supervalorizadas. Muito bem, nada foi feito, de repente nós temos as vacinas carecem das seringas, e o que você faz na hora que você tem a mais óbvia regra do mercado, que é a lei de oferta e procura? Você diz que não vai comprar, até que elas baixem. E você até poderia fazer isso, porque se você é um presidente, você poderia confiscar essas seringas, inclusive. Mas isso faria com que o Estado tivesse um comando direto sobre o mercado, o que parece ser oposto ao que há no receituário liberal do governo federal que nós temos hoje. O resultado é que, no final das contas, você está com vacina e sem um apetrecho mais simples para poder colocar no braço das pessoas, que são as seringas. E depois já trazem números absurdos, 350 milhões, onde é que saíram esses 350 milhões? O número real são 4 milhões. De vacinas que você contratou pela Pfizer, porque as outras não foram contratadas ainda. Isso é uma negligência com relação à vida humana. E quem negligencia a vida humana dessa maneira, inevitavelmente pode acabar negligenciando de outras. Aquelas que ferem mais diretamente o seu direito ao voto. É importante que se entenda isso. Lá nos Estados Unidos, os ultraconservadores parecem não ter acreditado no voto impresso. Porque para eles o voto que não é legal é aquele que foi impresso e mandado pelo correio. Para eles o problema é o voto impresso. Aqui o nosso presidente acha que o problema é o voto eletrônico. Está mais do que na hora de se entender que o que esses ultraconservadores querem é evitar o voto. O voto é o problema. Não interessa se ele é impresso ou se ele é eletrônico. É porque você tem dificuldade em aceitar o voto. E é preciso que essas pessoas sejam condicionadas legalmente, constitucionalmente, a aceitar o voto. Há um poema famoso chamado No Caminho com Mayakovsky, que eu vou ler um pedaço aqui para vocês. Ele é de Eduardo Alves da Costa, que diz assim: na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão, e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho na nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz na garganta. E já não podemos dizer nada. É preciso que nós digamos agora, enquanto ainda podemos, que a democracia é um valor inegociável. Um abraço.